Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 24 de abril, agora na Espanha, 20 horas e 52 minutos. No Brasil, 15h52 da tarde. Eu estou no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que essa agulhada de poucos minutos atrás, onde a BTC bateu 26.942, acabou voltando para cima desse suporte, que foi defendido com unhas e dentes, logo acima de 27 mil. Esse suporte já foi testado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a 11ª vez que esse suporte é defendido com unhas e dentes. Tem uma parede de compra brutal, não deixando a BTC perder esse patamar de 27 mil. Chegamos a ficar ligeiramente abaixo de 26 mil. Se perdêssemos esse suporte, a gente teria que ir para a resistência subsequente, que eram esses cumes aqui, na altura entre 25.100 e 24.500. Mas, até agora, a gente está defendendo muito bem esse patamar de 27 mil. Naquela nossa canaleta virtual de alta no 4 horas, o corpo real desse candle vendedor defendeu bem o suporte aqui da canaleta. Vamos ver como vai se desdobrar o próximo candle aqui no 4 horas, se a gente retorna em direção à linha d'água, que permanece lá em 29.100. No mensal, a BTC, se o mês terminasse hoje, se a plotagem desse candle aqui no mensal terminasse hoje, o candle subsequente viria acima da mediana do canal de Keltner no mensal, que permanece ali no patamar de 27 mil e pouquinho. A gente agora está a 27.339, a gente viria levemente acima da mediana do canal de Keltner no mensal. Enfim, no intraday, a BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, acumula, volta para VWAP, agulhou há poucos minutos atrás para esse patamar de 26.942, voltou para VWAP. Na sala de sinais, os sinais fecharam no gain. No copy trade, alguns ainda estão em abertos, alguns ainda ficaram em aberto, mas esses que estão em aberto vão fechar no gain ainda, porque a gente deve retornar nessa pernada impulsiva em direção à linha d'água aqui no 4 horas, e é para lá que a BTC está indo na altura de 29 mil, por aí que a gente está se desdobrando. Eu acho improvável que a gente revogue a base dessa canaleta virtual de alta no 4 horas, até porque no 6 horas a gente está defendendo muito bem esse patamar aqui, que é um suporte brutal, que foi testado mais de 10 vezes e foi defendido. Na seara fática, os validadores da Binance Smart Chain e da Binance Chain optaram numa votação por reduzir a taxa de gás da rede em 40%. Houve um aumento no número de transações e a BNB ficou bastante resiliente nessa última queda da BTC. Ela basicamente ficou ali defendendo o patamar de 330. A gente chegou a perder por alguns minutos 330, mas está ali defendendo 330. O banco americano Standard Chartered afirmou que o inverno cripto acabou e a próxima pernada da BTC vai levá-la a no mínimo 100 mil dólares e que é preciso diversificar o portfólio de investimentos, porque o colapso do Silicon Valley Bank está ainda causando abalos sísmicos. A entrada da Apple como um grande player sugando os depósitos do sistema bancário de médio e pequeno porte vai redefinir como a distribuição de riqueza dentre todas as divisas disponíveis no planeta vai se desdobrar. Vocês vejam que mesmo com essa crise brutal geopolítica, o preço do ouro não tem reagido à altura de outras crises. E a BTC, desde o início do ano, já se valorizou absurdamente, e agora um banco do porte do Standard Chartered está pontificando que a BTC na próxima pernada vai ultrapassar os 100 mil dólares. E a Gemini confirma que está expandindo
os seus negócios para além das fronteiras norte-americanas, que ela deve reduzir as operações nos Estados Unidos, e agora eles estão criando a Gemini Foundation, que vai ofertar plataforma de futuros numa série de países: Singapura, Hong Kong, Índia, Argentina, inclui até o Brasil, Chile, Egito, El Salvador, enfim, eles não estarão disponibilizando essa plataforma para a jurisdição norte-americana. Enfim, os Estados Unidos seguem com essa política bizarra de expulsar a indústria criptográfica e não criar um marco legal dos criptoativos na seara geopolítica e finanças internacionais. O valor de mercado da controladora da Louis Vuitton, a LVMH, ultrapassa $500 bilhão. Eu vou repetir, o mercado de luxo não para de crescer. O valor de mercado da controladora da Louis Vuitton ultrapassa a marca de $500 bilhões, mais de $500 bilhão. E, enfim, isso só demonstra o quão concentrada é a riqueza no planeta. Quanto mais concentrada for a riqueza, mais exponenciado vai estar o mercado de luxo. E os Estados Unidos estão processando 2 cidadãos que acabaram por ajudar o grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte. O Departamento do Tesouro norte-americano está processando um chinês que supostamente teria ajudado o grupo norte-coreano denominado Lazarus a converter os criptoativos desviados com hackers para a moeda fiat soberana, não só yuan, mas outras divisas. E a Coreia do Norte continua a explorar hackers de moedas virtuais e digitais. Enfim, agora esse grupo Lazarus, que bateu o recorde do ano passado, desviando mais de $1 bilhão, roubaram $1,7 bilhão em 2022, segue muito ativo, explorando qualquer bug ou fragilidade de ecossistemas, de DeFi, de bridges. Eles exploram muito os bugs em pontes que convertem ativos de uma rede a outra. Por exemplo, a ponte da One, que convertia da rede Ethereum para outros ecossistemas, eles acabaram por promover um hackeamento, o X-Infinity, onde eles roubaram centenas de milhões, 600 e poucos milhões de dólares. Enfim, é o maior grupo de hackers que é financiado por um Estado soberano, o Grupo Lazarus. Tem que ter muito cuidado na hora de operar em plataformas da Web3. E uma reportagem no The Wall Street Journal dando conta da vida brutal dos integrantes do grupo de mercenários Wagner. Esse grupo é formado basicamente por ex-prisioneiros, principalmente os integrantes do sistema penitenciário russo. Então aqui tem um exemplo da vida breve de um integrante do grupo de mercenários Wagner, que luta no fronte da Ucrânia em favor da Rússia e que acaba enganando, por assim dizer, os integrantes que acham que vão conseguir sair vivo desse grupo de mercenários, mas dificilmente sairão. O fato é que aqui se conta a história de um prisioneiro russo que aceitou lutar por 6 meses no fronte ucraniano dentro do grupo de mercenários Wagner em troca da sua liberdade. Ele estava condenado a um pouco mais de 20 anos de cadeia no sistema penitenciário russo e acabou morrendo nos 2 primeiros meses. É a vida brutal dos integrantes do grupo de mercenários Wagner. Enfim, gente, essa guerra russo-ucraniana só vai escalando. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC defendeu com unhas e dentes o patamar de $27 mil. É o nosso mais poderoso suporte. É muito provável que esse ímpeto vendedor em algum momento encontre um ponto de inflexão. Aqui no 4 horas não tem mais para onde cair. Todos os osciladores estão no zero. Ou seja, é muitíssimo provável que a gente volte como num efeito elástico em direção à linha d'água, que está lá em 29.050. Tá bom, pessoal? Qualquer movimentação mais brusca da BTC, eu volto a reportar. Qualquer hora do dia ou da noite, se a BTC promover um movimento mais volátil, eu volto a gravar. Mas enfim, se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus.